dia a todos. É ótimo estar aqui convosco. Eu venho falar-vos das cidades do crescimento. Imaginem ou calculem que vou falar-vos de cidades que crescem muito e que por isso mesmo precisam de muito dinheiro para serem financiadas. Precisam de muitos impostos para conseguirem sobreviver, mas não é disso que vos vou falar. Eu quero-vos falar da possibilidade de criarmos em Portugal 20 cidades do crescimento e de como vamos financiá-las com 223 milhões de euros todos os anos. E de como isto não é impossível de fazer. Eu sei que parece estranho e é por isso que estamos aqui durante estes 15 minutos para vos convencer de que é possível criarmos 20 cidades do crescimento em Portugal e que essas cidades vão servir para financiar as vossas ideias, para darem ordem a este país. Mas eu estou habituado a explicar coisas estranhas. Imaginem o que era, no princípio dos anos 80, alguém com este nome esquisito, estranho, que eu tenho numa escola pública em Portugal. Não era possível. Ninguém acertava com o meu nome. E eu, com 10 anos, tentava insistentemente explicar que não tinha nenhum daqueles nomes estranhos que as pessoas repetiam quando eu dizia o meu nome. Uma vez um professor na escola pediu a cada um de nós que nos apresentássemos. Os nomes habituais em Portugal nos anos 80 eram os Ruis, os Rui Migueles, os Fábios, nas escolas públicas de Portugal. Chegou a minha vez e eu disse Martim Avilés. E o professor, Malaquias Inês? Eu, não, setor, Martim Avilés, Matias Elias. E, portanto, tem sido assim ao longo deste tempo todo e, portanto, eu gosto de coisas difíceis e gosto de tentar explicar coisas estranhas. E, portanto, vou repetir, como repeti àquele professor e a todos os outros as vezes que foram precisas. É possível criar em Portugal 20 cidades do crescimento e financiá-las com 223 milhões de euros todos os anos. 223 milhões de euros para aplicar nas vossas ideias, nas nossas ideias e na ambição que este país tem de ter e deve manter. Porque nós acreditamos, eu acredito, que é possível tirar Portugal da crise. E aqui está uma palavra que todos estamos muito habituados a ouvir e que essa não deixa dúvidas nenhumas: crise. Não precisa de grandes explicações, mas ainda assim eu acho que vale a pena ajudar-vos a perceber porque é que a crise em Portugal é tão estrutural. Ou, se quiserem, porque é que estes desequilíbrios da economia portuguesa, que não parecem nada evidentes, estão lá marcados quando se olha com algum cuidado para os indicadores. A primeira má notícia que tenho para vos dar é que há 50% de probabilidades de tudo correr ainda pior do que aquilo que nos dizem. Esta seta decrescente significa que tudo pode correr ainda pior do que aquilo que nos têm dito. Isto não é bom, que a recessão vai durar pelo menos mais 3 anos. Também não é bom, não são boas notícias. E que o desemprego vai aumentar. Neste momento temos 850 mil desempregados em Portugal e eu, infelizmente, acredito que vamos chegar a mais de 1 milhão de desempregados antes do final do primeiro trimestre de 2014. E mostro-vos com 2 desequilíbrios fundamentais da nossa economia porque é que isto vai acontecer. Porque é que é tão importante começarmos a falar de ideias novas como as cidades do crescimento. Reparem bem nestes números. Há 81.341 cafés e restaurantes em Portugal. Assim não parece um grande número, mas quando vos mostro este número em dimensão da percentagem, ou em percentagem da dimensão da população, isto significa que há um restaurante por cada 129 habitantes em Portugal. Em França, o país dos cafés, dos restaurantes, das estrelas Michelin, há um restaurante por cada 238 habitantes, é quase o dobro. No Reino Unido, o país do Gordon Ramsay, há um restaurante por cada 442 habitantes. É como se em Portugal quem quisesse abrir um negócio pensasse imediatamente: vou abrir um café e um restaurante. Desde outubro do ano passado já fecharam 10 mil cafés e restaurantes em Portugal. É dramático, como é evidente, porque por trás destas histórias estão famílias, estão maridos e mulheres que tinham ali o seu emprego. Mas a verdade é que vão fechar mais. A consultora PwC calcula que vão fechar ainda 30 mil
destes cafés e restaurantes em Portugal apenas para equilibrar um rácio que está completamente desequilibrado. Isso são mais 82 mil pessoas no desemprego. Outro desequilíbrio. 85% das empresas portuguesas, 85%, têm menos de 4 trabalhadores. 95% de todas as empresas portuguesas, há 1 milhão de empresas em Portugal, têm menos de 10 trabalhadores. Empresas pequenas, microempresas como estas, não resistem a crises como aquela que estamos a viver. Não conseguem sequer ter os chamados fluxos de tesouraria que lhes permitem flutuar sobre estas crises até que venham tempos melhores. Estão a fechar mais 45% de empresas do que no ano passado. São 17 falências por dia, todos os dias, em Portugal. Portanto, nós não podemos continuar a olhar para as coisas como estamos a olhar até aqui. É como este Tangram que têm visto formar peças esquisitas e que do nada, de repente, conseguem dar forma a objetos soltos e a ideias que até aqui pareciam absolutamente impossíveis. Porque eu acredito que as respostas mais corretas são aquelas que às vezes estão à frente dos nossos olhos, como estas cidades do crescimento. Um Tangram, quando o juntamos, dá um cubo, dá pessoas, dá fábricas, dá carros, como foram vindo a acontecer aqui ao longo desta minha apresentação. E Portugal tem saída se arrumarmos as peças do modo certo. Paul Romer é um economista americano, ainda muito injustamente desconhecido, mas que foi absolutamente central na teoria económica. Em 1986, escreveu a sua tese de doutoramento, ou entregou a sua tese de doutoramento, e aquilo foi absolutamente central na teoria económica moderna. Tanto que o Paul Romer largou a economia. Disse, eu nunca mais vou escrever nada tão brilhante, portanto o melhor é nunca mais escrever mais nada. A teoria do Paul Romer era de que, ao contrário do que se pensava até aí, o princípio do retorno decrescente de um investimento não era verdadeiro. Ou seja, até aí acreditava-se que cada vez que se investia num negócio, a partir de determinado momento, ele começava a gerar um retorno decrescente. O Paul Romer vai explicar que não era assim. Desde que adicionássemos conhecimento às variáveis produtivas, aos fatores produtivos, era possível, subitamente, gerar saltos que ninguém imaginava, ter ideias que ninguém esperava. Estão a pensar no iPod e no iPhone de Steve Jobs, estão a pensar bem. A música era uma das demonstrações da teoria dos retornos decrescentes. Estava a começar a não gerar rendimento. Quando apareceu o iTunes e uma nova forma de comprarmos música, provou-se que a teoria do retorno decrescente estava errada. Foi isso que o Paul Romer veio dizer ao mundo em 86. Felizmente, ele voltou. Felizmente, não cumpriu a promessa de nunca mais escrever nada e, em 2010, há 3 anos, apresentou uma nova ideia cujo objetivo é tentar acelerar a produção desse conhecimento. Se o conhecimento é assim tão virtuoso, então vamos criar uma dinâmica que acelere a produção desse conhecimento. Vamos ajudar as pessoas a gerar conhecimento. Ele chamou a esse conceito as Charter Cities. Uma tradução, talvez a mais evidente, seja as cidades foral. Não é? São cidades a quem é concedido uma carta de foral, como era antigamente, para poderem definir as suas próprias leis, para poderem definir os seus próprios regimes fiscais e para poderem fazer as coisas como acham que devem ser feitas. O Romer acredita que isto deve ser um projeto global e que, sendo um projeto global, deve ser aplicado em cidades grandes, com muitos habitantes. E que tudo o que funcionar nessas cidades, todas as boas ideias, todos os iPods e iTunes que surjam nestas cidades, podem então ser aplicadas depois a todas as outras cidades do planeta, já com esses ganhos produtivos decorrentes dos saltos de conhecimento que aí foram gerados. Nós podemos ser mais modestos do que Paul Romer e acreditar que esta inspiração é possível de aplicar em Portugal. É possível olharmos para este país e, com aquilo que existe, definirmos um novo conceito de crescimento baseado neste mesmo princípio de que é possível olhar para uma cidade, que é possível olhar para o conhecimento e pô-lo ao serviço
de todos nós. Existem em Portugal, o que saberão todos, não há autoestrada e entrada em cidade que não tenha um sinal enorme a dizer parque tecnológico ou parque industrial. Existem parques tecnológicos e industriais em todas as capitais de distrito portuguesas. O ICEP, num estudo que fez no ano passado, demonstrou que mais de metade destes parques tecnológicos e industriais estão subaproveitados, estão a metade do seu aproveitamento. A infraestrutura está lá, os edifícios, a eletricidade, a ligação de banda larga está lá, mas não estão a ser usados. Cada um desses parques tecnológicos pode ser a nossa cidade do crescimento. Há 20 capitais de distrito em Portugal, incluindo as ilhas, todos têm um destes parques. E por isso, nós olhamos para o nosso mapa de Portugal e conseguimos ver, se quisermos olhar assim para o mapa de Portugal, uma cidade do crescimento em cada uma das nossas capitais de distrito. E agora vocês perguntam-me o óbvio. Ok, até aqui nós percebemos, mas então e a crise? Não há dinheiro, os bancos não emprestam. Como é que vamos financiar? Onde é que estão esses 223 milhões de euros? Há 12 mil portugueses que declaram mais de 640 mil euros de rendimento anual. Se aplicarmos uma taxa de 3% sobre esse rendimento, são 223 milhões de euros imediatamente disponíveis para financiar estas 20 cidades do crescimento. Mas eu julgo que, como todos vocês, não quero mais impostos. Seja sobre portugueses que ganham 640 mil euros por ano, seja sobre nós. Eu não quero mais impostos. E, portanto, nós temos que dizer a estes portugueses que isto não é um imposto, é um investimento. É um investimento no país e um investimento no seu próprio rendimento. É isso. Transformamos estas cidades num fundo aberto. Um fundo de investimento aberto que agrega estas 20 cidades. Os 223 milhões de euros são unidades de participação num fundo aberto que é inicialmente financiado por estes portugueses e onde cada um de nós pode investir aquilo que quiser. Dizemos ainda a esses portugueses com mais de 640 mil euros de rendimento anual que podem deduzir metade daquilo que lhes cobramos. E aquilo que lhes cobramos são 19 mil euros por ano. O investimento destes portugueses são 19 mil euros anuais e com esses 19 mil euros anuais nós geramos 223 milhões de euros para financiar estas cidades. São 11 milhões de euros por cada capital de distrito. 11 milhões de euros por cada cidade de conhecimento. Eu acredito que é possível olharmos para Portugal desta maneira. Eu acredito que é possível convencer estes portugueses, estes 12 mil portugueses com mais de 640 mil euros, a investir neste fundo. São 3 mil novas empresas por ano em Portugal. Julgo que sabem que uma startup precisa de cerca de 60 a 100 mil euros para arrancar. Com 11 milhões de euros por cada capital de distrito, são 150 empresas novas a nascer em cada capital de distrito. 3 mil empresas em Portugal, todos os anos. Porquê é que isto não se faz? Não sei porque é que isto não se faz. Acredito que uma das razões porque não se faz é porque estamos todos a olhar para o mesmo problema da mesma maneira. Estamos todos a olhar para o Tangram como alguma coisa que não vai ter nenhuma possibilidade de gerar uma forma. Mas eu acredito que é possível. Eu não vou desistir enquanto não for possível demonstrar que as cidades do crescimento são uma das saídas mais rápidas, mais eficazes para a crise em Portugal. Espero que acreditem tanto como eu acredito. Muito obrigado.